Para o próximo slide, eu convido a Silvia, nossa querida Silvia Cavalieri, a tomar a palavra e fazer uso dela. Nossa, que show, hein, Ilis? Muito bacana, assim, muitos elementos históricos mesmo. Acho muito importante que foram atravessadas com diversas informações que ajudam as pessoas a refletir que o contexto da vida da marcha, que não é muito diferente do contexto da maioria das pessoas travestis e trans que nós temos aqui, contribui muito para um destino que ela tivesse e que muitas outras acabam tendo esse destino também. Enquanto a morte da marcha é cercada por mistério, é cercada por essa dúvida do suicídio e que, ao mesmo tempo, para nós, fica uma certeza de que não foi suicídio, e sim um crime de ódio premeditado, né? Nós temos essa realidade no Brasil muito evidente de crimes de ódio premeditados. Vocês estão vendo no slide que o Brasil é o país há 14 anos que mais mata transexuais e travestis no mundo. Há 14 anos consecutivos. E são 14 anos consecutivos porque são 14 anos que esse levantamento é feito. Então, desde que esse levantamento é feito, desde que ele foi levantado pela primeira vez, o Brasil é o líder em assassinatos de travestis e transexuais no mundo. Paralelo a isso, é também o país que mais consome pornografia de pessoas travestis e transexuais. Então, o que é que esses dois elementos fazem a gente raciocinar? Por que nós somos o líder em consumo de pornografia e por que nós, ao mesmo tempo, somos líder em assassinatos? Porque essa relação entre o amor e o desejo e o ódio, elas estão muito interligadas. O desejo sexual que mulheres travestis e transexuais provocam em homens, em mulheres, é um tipo de desejo que, ao mesmo tempo que satisfaz as principais fantasias, os principais instintos sexuais humanos, ao mesmo tempo é racionalmente algo repudiado, tanto de maneira coletiva como de maneira individual. Então, a sociedade repudia as existências travestis transexuais, consequentemente, repudia as nossas sexualidades, as relações sexuais que nós podemos realizar, e isso acaba penetrando no inconsciente individual das pessoas que, mesmo sentindo atração, mesmo sentindo desejo, acabam repudiando, considerando isso errado, pecaminoso, sujo, pervertido, nocivo, degradante, antimoral. Então, há uma série
de signos negativos que aí fazem com que, ao mesmo tempo que nós desejamos esses corpos, desejamos essas pessoas, desejamos a sua existência para uma satisfação sexual, nós também queremos eliminar essas pessoas. Nós queremos eliminar esse desejo que sentimos por essas pessoas, acabando com a vida delas. Porque se você mata aquele corpo, você não sente mais desejo por ele. Ele está morto. Ele morto, ele não consegue mais satisfazer teu desejo, tua libido. Então, você acha que para acabar com a tua libido, com o teu desejo, tu precisas acabar com aquele corpo. Então, essa relação, ela é muito preocupante, né? E é, sobretudo, preocupante em cima da vida de mulheres do gênero feminino, de transexuais e travestis. Eu estou aqui, gente, estou aqui com uma versão física do dossiê intitulado Registro Nacional, deixa eu posicionar aqui, Registro Nacional de Assassinatos e Violações de Direitos Humanos das Pessoas Trans no Brasil em 2022, assinado por essas 3 pessoas, a Tatiane Aquino de Araújo, que é presidente da Rede Trans Brasil, assinado também pela professora Sayonara Naider Bonfim Nogueira, professora transexual da Rede Estadual de Ensino do Estado de Minas Gerais, e do professor Euclides Afonso Cabral, que é um homem cis gay, que apoia, né, esses tipos de estudos sobre violência, e ele também é do estado de Minas Gerais, né? Então, esse dossiê, essa é a 7ª edição. Todo ano a Rede Trans Brasil lança uma edição. Eu vou pedir aqui novamente para frisar aqui a minha tela. Eu estou aqui com um mapa do Brasil, né, com os números de mortes de cada estado em 2022 contra pessoas travestis e trans. Sendo bem objetiva, gente, de acordo com o dossiê da Rede Trans de 2022, 100% das vítimas assassinadas foram mulheres travestis transexuais. Ou seja, é um ódio ao corpo feminino. É a misoginia na sua pura perversidade. É a manifestação mais concreta e objetiva da misoginia do nosso país, esse assassinato de mulheres travestis transexuais. Que de um total, gente, ao todo, foram 118 pessoas. Dessas 118 pessoas, todas eram mulheres travestis e transexuais. E vocês veem esses slides que estão passando na tela, alguns desses rostos, né? Essas fotos, é bom a gente frisar, são de domínio público, né? Estão na internet, acompanharam as notícias veiculadas dos assassinatos dessas mulheres, né? Dessas companheiras de luta, irmãs de luta. E, infelizmente, né, eu quero que passe aí para o slide que fala do Ceará. O Ceará, que é o estado de onde eu vivo, é o estado brasileiro que mais matou pessoas travestis e transexuais no ano de 2022. E veio de uma escalada, veio de um movimento crescente. Esse movimento começou em 2017, quando ele configurava entre os 5 estados
entre os 5 estados que mais assassinavam pessoas travestis e transexuais. Aí foi subindo do quinto para o quarto, depois para o terceiro, depois para o segundo, e finalmente, no ano de 2022, ano passado, foi o primeiro lugar. E, enquanto mulher travesti cearense, e faço parte da ATRAC, a Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará, a gente observa que esse movimento crescente da violência, letal e intencional contra mulheres travestis e transexuais no Ceará, se dá por um movimento reacionário às conquistas que nós estamos obtendo aqui no Estado. Vamos fazer um paralelo com o movimento de mulheres. Conforme nós, mulheres, estamos conquistando mais espaços de poder, mais espaços de liberdade, mais autonomia, mais nós temos percebido a contraofensiva dos homens em acabar com os nossos projetos de vida e acabar também com as nossas vidas. Se a gente, por exemplo, a gente tem um negócio e a gente termina um relacionamento e fica com o negócio, o homem tenta destruir o nosso negócio. Que aí o objetivo dele é a nossa falência. Se a gente tem um relacionamento íntimo de afeto com esse homem e a gente termina e ele não quer entender que esse relacionamento terminou e não quer permitir que nós tenhamos outras relações, esse homem vem e nos mata. E a mídia romantiza com a expressão não aceitou o fim do relacionamento. Porque isso é romantizar o feminicídio. Porque nós, mulheres, quantas vezes nós tivemos relacionamentos em que os companheiros terminaram conosco e nós não aceitamos o fim do relacionamento, mas a gente fazia o quê? A gente corria atrás, a gente tentava voltar, pedir para voltar, a gente não ia lá matar o cara. Porque se nós mulheres fôssemos tentar matar todos os homens que terminassem e a gente não aceitasse o fim do relacionamento, praticamente não existiriam mais homens cis e heterossexuais na sociedade. A maioria já estaria morto. Mas os homens insistem em nos matar após o fim dos nossos relacionamentos com eles, e não é dessa forma romântica por não aceitar o fim do relacionamento. É por machismo, é por misoginia, é por ódio à nossa liberdade, à nossa conquista de liberdade, é por ódio à nossa autonomia de dizer não ao patriarcado. É preciso que a gente dê um nome correto às coisas. Então, da mesma forma que para nós, mulheres, quando nós somos vítimas de feminicídio, dos nossos algozes, por a gente ter avanços, para o movimento de pessoas travestis e transexuais também isso acontece. Porque foi a gente conquistar o nome social, a lei do nome social, onde as pessoas são obrigadas a nos respeitar pelo nome que nós desejamos. Foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, em 13 de junho de 2019, que, por meio da ação direta de omissão número 26, equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Então, por conta que agora homofobia, lesbofobia, transfobia são crimes, então isso também causou ódio aos nossos algozes. É por nós estarmos conquistando o debate sobre identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. É porque nós estamos enfrentando os discursos conservadores religiosos. Então, tudo isso está promovendo uma contraofensiva dos nossos algozes para que a gente seja vítima de mais violências.
E também, nesses últimos anos, o Ceará criou um Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT, o Ceará criou um Centro Estadual de Referência LGBT+, com o nome de uma mulher travesti negra, uma trajetória muito parecida à da Marsha P. Johnson, que é a Tina Rodrigues. Muita gente talvez já tenha ouvido falar na Tina Rodrigues, uma mulher travesti, ícone do movimento trans aqui no Ceará, que faleceu em 2020 como sendo uma das primeiras vítimas do genocídio da Covid-19 aqui no Brasil, promovido nós sabemos por quem, e que a Tina foi femenegeada, né, pelo governo do Ceará com um centro estadual de referência, que foi aberto em 2021, e eu tive a imensa emoção de ter sido convidada para ser a primeira coordenadora desse equipamento, né? Um orgulho muito grande para a minha trajetória. O Ceará criou um observatório de crimes contra a população LGBTQIAPN+. O Ceará criou uma delegacia específica para 3 crimes: crimes contra racismo, crimes contra intolerância religiosa e contra crimes contra a população LGBT+. Então, conforme o Ceará foi avançando, a contraofensiva foi aumentar o número de assassinatos da nossa população. E apesar disso ser triste, né, e apesar da gente permanecer com esse conflito de que muitas de nós irão morrer para que a gente continue a avançar, por mais que seja duro e doloroso, mas nós precisamos ter uma perspectiva de futuro. Nós precisamos pensar que as novas gerações vão usufruir de uma maior qualidade de vida, de uma maior oferta de políticas públicas que garantam a vida e o bem-estar e a saúde integral da nossa população de travestis e transexuais. Então, é nesse sentido que, apesar de todas essas mortes, nós estamos felizes por estar avançando, e isso também é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Quanto mais os conservadores, os fundamentalistas nos perseguem, mais isso indica que nós estamos fazendo o nosso dever de casa de forma correta, enquanto militantes do movimento social. Então, eu quero avançar aí nos slides, a gente já está terminando, né? Eu quero trazer alguns casos emblemáticos para que as pessoas, inclusive, percebam a gravidade das violências, das violações de direitos contra nós. Vocês devem ter ouvido sobre Dandara. Dandara, ela tinha como nome social Dandara Catley. A mídia cearense, para facilitar a compreensão das pessoas, utilizou o nome dela Dandara dos Santos, mas esse não era o nome que ela utilizava. Pessoas próximas a ela confirmaram, ela nunca se apresentou Dandara dos Santos. Isso foi a mídia que colocou esse nome Dandara dos Santos e aí pegou. Mas o nome que ela utilizava são esses primeiros aí que no slide, Dandara Catley. Ela tinha 42 anos quando foi assassinada no dia 15 de fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, vizinho ao bairro onde ela morava, aqui em Fortaleza, que era o bairro Conjunto Ceará. A Dandara, gente, ela era soropositiva, né? Ela não tinha emprego fixo, porque é uma realidade muito comum aí da nossa população, nós não sermos aceitas no mercado de trabalho formal. Então, durante muito tempo, ela precisou sofrer a exploração sexual do próprio corpo, precisou mercantilizar o seu corpo, se prostituir para poder sobreviver. E nesse
período em que ela estava mais velha e mais debilitada, ela prestava, gente, serviço como doméstica para as pessoas conhecidas do bairro. Então, uma pessoa, Dandara, faz uma faxina aqui na minha casa. Dandara, faz aqui fica cuidando aqui do meu filho enquanto eu vou ali fazer um serviço. Então, a Dandara prestava serviços, né, para a comunidade e, em troca, as pessoas davam alguma ajuda financeira para ela. Então, ela sobrevivia da caridade das pessoas do seu entorno, da sua própria vizinhança. E olha como uma característica que é importante a gente refletir. As pessoas sabiam da necessidade dela, as pessoas a ajudavam com migalhas, com esmolas, com ajudas pontuais de caridade, mas algo que pudesse dar dignidade para ela, como um emprego, não chegava. Por que ninguém a contratou para trabalhar no mercadinho do bairro, trabalhar como, já que ela fazia faxinas, fazia serviço doméstico, como uma copeira, uma auxiliar de serviços gerais, em algum empreendimento do bairro, do entorno? A transfobia. Transfobia. As pessoas não dão credibilidade às pessoas trans para o mercado de trabalho. É como se nós fôssemos inúteis, incapazes, não fôssemos merecedoras de poder ocupar, nós fôssemos indignas de poder ter um trabalho que garanta a nossa sobrevivência. E aí, gente, misteriosamente, a Dandara recebeu um convite de um rapaz para dar uma volta de moto. Nesse passeio de moto, algumas pessoas lançaram uma ideia falsa de que ela tinha assaltado uma senhora desse bairro vizinho, Bom Jardim. Então disseram, foi ela que roubou a senhorinha. Claro, um corpo marginal, uma pessoa que não tinha uma credibilidade, é muito mais fácil imputar a ela qualquer crime social. Com certeza, foi alguma outra pessoa que furtou uma senhora, mas uma travesti que não tem trabalho, que não tem renda, que não tinha uma credibilidade social, era a pessoa mais fácil de ser culpada, de ser atribuída a ela um crime pequeno. Então, o Tribunal do Crime do bairro Bom Jardim reuniu cerca de 12 homens, sendo 8 maiores de idade e 4 adolescentes. Que esses 12 homens tiveram participação direta no assassinato dela, com espancamento, tortura e no final, 2 tiros no rosto. Ela foi espancada, torturada e morreu finalmente com 2 tiros no rosto, para desfigurar a identidade feminina dela. Porque não basta matar o corpo, tem que matar também a identidade. Vocês conseguem dimensionar isso? Que não era apenas o corpo dela que precisava ser destruído,
precisava ser destruída também a lembrança de Dandara, o rosto de Dandara. Quem é que vai lembrar de um rosto desfigurado, de um rosto disforme, distorcido, à bala? Ninguém vai querer lembrar dessa imagem. Nós preferimos ficar com essa imagem que está aí na tela, dessa mulher que, olha só, esse rosto que transmite uma carga tão pesada de sofrimento. E aí, gente, se não fosse o vídeo que viralizou, trazendo elementos da violência que a Dandara sofreu, ela não teria conquistado uma marca importante aqui no Ceará, que foi ter sido o primeiro caso de assassinato de travestis e transexuais em que todos os culpados foram presos. Eu vou repetir para ver se vocês conseguem se chocar com a informação. Ela foi assassinada em 2017 e foi o primeiro caso de assassinato de travestis em que os culpados foram presos. Ou seja, antes do caso Dandara e em muitos outros depois do caso Dandara, os assassinos das mulheres travestis e transexuais sequer foram presos. Sequer se prendeu quem matou essas pessoas. E se a justiça não prende, a justiça não tem como julgar. Então, o caso da Dandara foi o primeiro caso da justiça cearense em séculos em que os assassinos de uma travesti foram julgados e condenados. Olha que preocupante. Além de nos matarem, existe uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa autorização para matar. Porque ninguém é preso. Ninguém é preso, ninguém é julgado. E nós que estamos vivas, nós estamos tão preocupadas em garantir que a gente não seja a próxima vítima, que a gente não tem tempo de resgatar os casos das outras que morreram e cobrar justiça. Porque nós temos todos os dias demanda de arrumar um emprego, conseguir pagar as contas, suportar as transfobias do dia a dia, as pessoas que olham para a gente toda feminina e falam senhor, ele, dele. São tantos ataques diários que é preciso reunir alguma força excomunal para a gente ainda lutar por justiça pelas que já se foram. É muito doloroso, gente. Muito doloroso. Quero trazer mais uma coisa sobre o caso Dandara no próximo slide, por gentileza. No próximo slide, graças ao caso Dandara, ao seu assassinato ter ocorrido no dia 15 de fevereiro, nós temos uma lei, duas leis, na verdade, uma lei estadual e uma lei municipal. Essas duas leis criam o dia 15 de fevereiro como os dias de enfrentamento à transfobia no estado do Ceará e no município de Fortaleza, né? Já que o homicídio de Dandara aconteceu aqui em Fortaleza. Então, todos os anos, no dia 15 de fevereiro,
o município de Fortaleza e o estado do Ceará promovem ações diretas de enfrentamento à transfobia em decorrência do caso Dandara. No próximo slide, trago mais um desdobramento do caso Dandara. A Dandara tinha uma amiga policial civil, a Vitória Holanda, amiga de infância, uma pessoa que conhecia diretamente Dandara e que foi fundamental para a prisão dos envolvidos. Olha só, gente, que fato interessante. Os assassinos de Dandara foram presos de forma mais célere porque tinha uma amiga dela envolvida no caso policial, que estava ali determinada a fazer justiça pela sua amiga. Amiga íntima, da Dandara frequentar a casa dela, da Dandara ter sido babá dos filhos dela para ela ir trabalhar quando os filhos eram pequenos. Dela dizer que quando chegou em casa e os filhos correram para abraçar ela e dizerem: mamãe, é verdade o que fizeram com a tia Dandara? E aí a Vitória reuniu forças para escrever um livro, inclusive para fazer justiça a Dandara, porque como o vídeo do assassinato dela viralizou, logo surgiram boatos maldosos de que esse assassinato havia sido porque ela era faccionada, porque ela vendia drogas, porque ela havia assaltado essa senhora no bairro, e que era tudo mentira. Era tudo mentira. Ela comprovou, ela investigou, o caso foi levado ao Fórum Clóvis Bevilacqua e ficou provado que Dandara não tinha envolvimento nenhum com facção, nem com drogas, nem com o roubo da senhora, que foi falado e que desencadeou a sua morte. Ou seja, só queriam um pretexto para matar uma travesti. E aí, gente, contar uma coisa para vocês. Nesse livro, Casulo Dandara, eu tive o privilégio de ter sido convidada para fazer a consultoria do livro em relação ao uso de termos, de expressões, né, de explicar algumas coisas. E eu tenho um texto no pós-fácil, tá? Depois de ler todo o livro, ainda tem um texto meu no pós-fácil para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essas questões de gênero, tá? Sugiro aí, quem quiser, um livro lido, muito acessível, dá para se ler em um dia, se você for uma pessoa que tem hábito de leitura. As histórias são muito divertidas, muito curiosas, você lê rapidinho, devora o livro todo rapidinho. Aí, gente, é uma estátua, certo? Uma escultura que fica no sul de Manhattan, de um artista maranhense, Ruben Robayer, acho que é assim que pronuncia, que ele intitulou Máquina de Sonhos, Dandara, né? Uma femenagem, né? Para essa Marte, nós podemos considerá-la assim, uma Marte da transfobia aqui no Brasil. Essa obra se encontra hoje permanentemente em exposição na cidade de Miami, na Flórida, né? Então, é uma linda femenagem e que foi exposta
o dia 14 de dezembro de 2019, a ocasião em que, se Dandara estivesse viva, completaria 45 anos. Né? Então, Dandara presente. Vamos para o próximo caso. No próximo slide, a gente tem Karen Havash, que é a mais jovem pessoa trans, não só cearense, mas também de todo esse histórico no mundo, né? De todos os levantamentos de travestis e transexuais no mundo, a Karen Havash, que era natural de Camusim, um município no litoral aqui do Ceará, ela foi a mais jovem vítima de transfobia que se tem notícia na história. Ela, apenas 13 anos, né, foi assassinada por um adolescente. Olha só que história trágica. Uma adolescente morta por outro adolescente. De apenas 17 anos, o seu assassino, e que, de acordo com ele, nós nunca vamos saber, né, a verdade sobre esse fato, mas, segundo ele, o motivo do crime seria que ela havia prometido pagar R$ 50 a ele, caso ele fizesse sexo com ela. E aí, como ela não tinha os R$ 50 para pagar após o ato sexual, então ele a matou. Então, nós não vamos saber se foi ele que prometeu os R$ 50 a ela, e aí depois a matou para não ter que pagar. A gente não sabe se ela realmente prometeu esse dinheiro sem ter. E mesmo que isso seja verdade, isso não justifica tamanha violência contra a vida dessa jovem, né? Então, infelizmente, no começo do ano de 2021, dia 8 de janeiro de 2021, foi o primeiro crime de transfobia no ano de 2021 e, além de ser o primeiro, também o caso mais jovem da história de assassinato de pessoa trans. E mais uma vez aqui no Ceará, gente. Mais uma vez aqui no Ceará. Dandara aqui em Fortaleza e Karen no município de Camusim. Então, assim, é muito chocante, sabe? É muito chocante, é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande ser uma pessoa trans aqui no Ceará, né? Inclusive, todas as vezes que chegam oportunidades em que eu sou convidada para falar, mesmo eu estando muito cansada, gente, porque falar sobre tudo isso cansa. Viver isso todos os dias cansa. Cansa física, cansa psicológica e cansa emocionalmente. Mas eu também fico pensando, se eu não me dispuser a procurar alcançar mais pessoas com essa reflexão contra a transfobia, outras companheiras vão ser as próximas vítimas. Eu posso vir a ser a próxima vítima. Então, por mim, pelas outras que estão vivas e pelas que ainda virão, eu preciso vencer os meus cansaços diários, vencer esse abalo diário que é ser travesti e pessoa trans aqui no Ceará e ir para a luta, ir para essa luta ideológica, falar, tentar alcançar mentes e corações com o meu discurso e tentar impactar as pessoas, fazer com que elas pensem, se fosse sua filha, se fosse seu filho. Porque a gente tem que apelar para isso. As pessoas esquecem que essas pessoas que foram assassinadas, que elas têm família. A mãe de Dandara está viva e chorou a morte de sua filha. A Carol, de apenas 13 anos, tem mãe que está viva e que chorou a morte da sua filha.
Então, por que que algumas mães têm que passar por essa dor de chorar pelas suas filhas travestis e transmortas? E aí é com esse apelo que eu tento alcançar outras pessoas. Você não sabe se daqui a algum tempo sua filha ou seu filho vai se descobrir uma pessoa trans. E aí, você, enquanto mãe ou pai, pode ter aqui homens assistindo, vocês vão conviver com a angústia do que é: será que meu filho ou minha filha vai voltar para casa hoje para dormir em casa? Ou será que eu vou perder uma noite de sono tendo que ir reconhecer o corpo da minha filha ou do meu filho no IML? Então, eu quero passar para o próximo slide, para a gente já ir para o encerramento. Trazer um caso aqui que repercutiu não aqui no Brasil, mas em Portugal. É importante, gente, eu fazer também uma ressalva que eu não fiz no início. O nosso país, o Brasil, ele há 14 anos é esse líder em assassinatos de pessoas travestis e trans, porque aqui nós temos o movimento de pessoas trans que é sério e é comprometido em fazer esse levantamento anualmente. Porque nem os órgãos de segurança pública conseguem levantar essas informações com tanta qualidade como os nossos movimentos. Mas existem países no mundo onde esse levantamento não é feito. Então, a gente não tem como saber se, de repente, em outros países do mundo, se existe um número maior de violências contra pessoas travestis e transexuais. Recentemente, nós tivemos o país Uganda, né? Foi notícia no mundo inteiro que o país Uganda aprovou uma lei de pena de morte para pessoas homossexuais e pessoas trans. Pena de morte legalizada. Isso é terrível, né? E a gente precisa pensar em como contribuir para a defesa, para a garantia de sobrevivência de pessoas travestis e transexuais na Uganda. Bom, então, enquanto nós não temos esse levantamento em outras partes do mundo, eu trago aqui o caso da Gisberta, que era uma mulher brasileira que foi viver em Portugal e que no ano de 2006, aos 45 anos, sofreu um assassinato também brutal. Vejam que a Dandara foi assassinada por 12 homens. A Karen foi assassinada por outro adolescente. E o caso da Gisberta tem semelhanças com o caso da Dandara no número elevado de envolvidos, 14 pessoas, e tem semelhança com o caso da Karen, que foi morta por um adolescente, que no caso da Gisberta, todos os envolvidos eram adolescentes. Adolescentes entre 12 e 16 anos de idade, que acharam por bem atentar contra uma mulher travesti, uma mulher trans, e que afogaram essa mulher num fosso de 15 metros de profundidade no prédio em que ela morava. É um prédio abandonado, o prédio onde ela morava, uma vez que ela estava em situação de rua. Então, diferente da justiça aqui no Brasil, da justiça aqui no Ceará, que foi eficaz, no caso da Gisberta, a morte dela
não foi considerada um assassinato intencional. Foi classificada como uma brincadeira de mau gosto e que fugiu ao controle. E que fugiu ao controle dos adolescentes. Ou seja, 14 adolescentes mataram uma mulher trans, mas isso foi apenas uma brincadeira que fugiu ao controle. Então, esses jovens não cumpriram a pena equivalente a homicídio e cerca de 1 ano e meio após o assassinato da Gisberta, eles não estão mais respondendo a nenhum processo. Estão novamente com a ficha limpa, o que é muito triste a gente pensar nessa perspectiva de não justiça para mortes de travestis e transexuais, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo. A única coisa positiva é, pelo menos, que o caso dela serve como ilustração para que o movimento em defesa dos direitos humanos em Portugal e em vários países da Europa pudesse defender leis mais rígidas para proteger a população de trans e travestis nesse continente, né? Então, também a ti, Gisberta Salsi Júnior, presente. Eu acredito que nós vamos agora para o encerramento, né, no próximo slide. Tem aí uma canção, né? Eu ainda não ouvi essa canção, só a letra, que é muito emocionante, a Balada de Gisberta, composição do Pedro Abrunhosa e cantada pela nossa magnífica Maria Bethânia, né? E para a gente não se estender tanto, vou deixar a letra para que as pessoas queiram buscar, conhecer e ouvir a canção, mas eu quero me deter ao final da letra, que diz: e o amor é tão longe, o amor é tão longe, o amor é tão longe, o amor é tão longe. E hoje, antes de vir aqui para o nosso encontro das Filhas de Avalon, eu estive em um seminário e nas minhas considerações finais, eu chamei a atenção das pessoas para a afetividade, para as relações de afeto com a população LGBTQIAPN+. A nossa população é tão rejeitada, é tão preterida, que as pessoas esquecem até de fornecer afeto para a gente. Para a gente, essa frase aí do final da letra, o amor é tão longe, ela é muito real, ela é muito realista. O amor, ele é tão longe para nós, vindo de quem não consegue se colocar no nosso lugar, de quem não está sob as nossas peles, para sentir os anseios, as angústias, as vitimizações que nós passamos cotidianamente, né, de forma constante. Então, pode passar para o próximo slide. Aí uma imagem da rua Gisberta Salsi Júnior, né? Uma femenagem da cidade de Porto, em Portugal, para essa vítima da intolerância no estado de Portugal. No próximo slide, nós temos aí uma mensagem muito importante, que nós estamos tentando alcançar as pessoas no mundo inteiro com essa mensagem, da mesma forma que existe o slogan Black Lives Matter, né? Então, nós temos Trans Lives Matter, né? Então, vidas trans importam, vidas trans são importantes, né?
Então, se vocês puderem ajudar a gente com as hashtags, publicações, né? Trazerem evidências principalmente positivas, gente. Também não é bacana que, infelizmente, a maioria das reportagens, matérias jornalísticas envolvendo pessoas travestis e trans são sempre de morte, são sempre uma violação de direito, um crime que essa pessoa cometeu ou um crime que essa pessoa sofreu. E eu queria tanto que a gente tivesse publicações nas redes sociais, por exemplo, uma amiga trans conseguiu um emprego. Uma pessoa trans no meu trabalho foi promovida. Parabéns. Ou então, minha amiga conseguiu a casa própria. Minha amiga trans conseguiu a casa própria. Meu amigo trans vai casar. A gente precisa de notícias positivas para que, inclusive, nós possamos ter mais positividade ao ver as nossas existências. Toda vez que eu vou ver alguma coisa sobre trans, é morte, é morte, é morte, é violência. Isso desanima a nossa existência. Então, eu quero ter uma existência animada. Eu quero as pessoas vibrando com o meu sucesso, com o sucesso das minhas irmãs, companheiras, né? Então, eu quero que esse Trans Lives Matter seja prática e não apenas discurso. E a gente conta com vocês, tá? No próximo slide, a gente tem aí, né, uma imagem muito bonita, né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente anda sempre assim, bem maquiada, bem performática, né? Eu, por exemplo, vocês estão vendo que eu estou aqui com a cara bem lisa e tal, porque a gente não é essa coisa artística 24 horas, tá, gente? Esse mundo glamuroso não é sempre, né? Até porque maquiagem é muito cara, esses cílios postiços são muito caros, esses brincos chamativos, roupas chamativas, tudo isso é muito investimento e a gente não tem como fazer isso todos os dias. Entre eu ter minha geladeira cheia de comida, como graças às deusas eu tenho nessa semana, eu prefiro ter minha geladeira cheia de comida, prefiro ter minhas contas todas pagas, do que eu andar toda enfeitada para a sociedade poder me olhar e me admirar. Eu preciso que as pessoas me admirem com a minha cara limpa, com o meu exercício do trabalho feito, com as minhas contribuições enquanto cidadã para a sociedade, do que eu andar toda arrumadinha só para agradar as pessoas de olharem e dizer assim: ah, ela é bonitinha, não vamos matar ela, não, que ela é até bonitinha, né? Então, na próxima imagem, né, que nós temos aí, é, a gente traz essa imagem que ela é muito significativa, né? Vocês viram no começo quando eu falei da bandeira LGBT, a bandeira de 6 cores, a bandeira trans, que tem apenas 3 cores, o azul, o rosa e o branco, né? E trazendo aí essa mão em punho, né? E percebam que essa mão ela tem vários tons de peles. Então, vai lá embaixo de tons mais claros de pele e vai chegando próximo às extremidades dos dedos e vai escurecendo, né? Então, é para mostrar, inclusive, essa diversidade, né? Não, a gente não faz um movimento LGBT+, que seja apenas branco, embora pessoas brancas como eu, pelo privilégio branco, né, pelo pacto da branquitude, nós temos mais oportunidades para falar e temos mais credibilidade para sermos ouvidas. Mas a gente tem muitas pessoas pretas, LGBT+,
que estão no dia a dia falando e que são muito competentes também e que fazem o recorte da nossa luta com as questões do racismo, né? É importante também a gente lembrar que a LGBTfobia está equiparada ao crime de racismo, né? Então, essas lutas, elas só mostram que quanto mais nós caminhamos juntas, juntos e juntos, mais fortes nós somos, né? E eu falei no início para vocês que eu ia dizer qual era a melhor forma de usar a sigla, né? Então, antes que a gente encerre e eu me esqueça, a dica que eu dou é a seguinte, gente. Existe a forma mais simples da sigla, que são 4 letras, as 4 letras mais conhecidas. LGBT. E aí você coloca o mais, que aí você contempla todo o restante. Se você tem dificuldade de pronunciar a sigla, usa LGBT+. Se você não tem dificuldade, quer utilizar mais letras, uma versão que está sendo bastante explorada é LGBTQIA+. E, na atualidade, a versão mais ampla, a versão que até agora abarcou mais segmentos, é a sigla LGBTQIAPN+. Tá? Então, não existe uma sigla correta, uma sigla oficial. Isso é uma construção, é uma disputa de narrativa do uso da sigla, que depende muito de quem fala, de qual é o movimento que está representando. Então, por exemplo, se eu for do movimento de pessoas não binárias, é óbvio que eu vou utilizar o LGBTQIAPN+, para aparecer o meu movimento, né? Se eu sou, de repente, uma pessoa assexual, eu vou LGBTQIA+, para aí eu dar visibilidade ao A do meu movimento, né? Então, esse uso da sigla vai depender muito de quem está manuseando, operando o discurso. Então é isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide para a gente comentar. Apenas as nossas referências, né? Essas referências, vou aqui compartilhar esse momento de citar as referências com a Iris, né? Até mesmo porque ela foi muito essencial nesse sentido de reunir, né? Eu confesso, gente, que eu tive muito pouco tempo, né? Não por falta do convite da Iris, o convite da Iris veio há bastante tempo, mas como nós estamos no mês do orgulho, então desde o começo do mês, que todos os dias eu tenho 2 eventos, 3 eventos, e além disso o cansaço, né, gente, que eu queria não falar dele, mas ele tem sido assim um companheiro bastante fiel aqui a mim nesses últimos dias. Então, por mais que eu quisesse contribuir com mais referências, com mais slides, mas a Iris foi fantástica e me ajudou bastante. A gente conseguiu aí fazer uma aula que, ao meu ver, foi excelente, foi excepcional e para mim foi uma experiência inenarrável poder compartilhar esses saberes, né? E com a Iris, que eu conhecia há bastante tempo e que a gente acabou cruzando os nossos caminhos novamente para esse encontro aqui no Filhas de Ava e que eu espero que seja o primeiro reencontro de muitos. Espero eu ter disponibilidade para continuar acompanhando os outros encontros, prestigiando as outras convidadas, as outras almas, né? E os próximos encontros desse grupo feminino, feminista e pró-LGBTQIAPN+.
Obrigada, Iris. Obrigada Obrigada. às deusas. Estamos juntas. Estamos juntas, com certeza. Meu amor, que aula linda. Vou pedir só que o nosso monitor, por gentileza, passe as referências. A grande maioria do que a gente pegou em português são vídeos. O próximo slide. Vocês veem que tem bastante vídeo. O próximo slide. Mas o que tem de revistas, de publicações em anais de eventos, de teses, dissertações, disso a gente tem muito pouco. Então, essas referências são fundamentais para quem vai trabalhar com o trabalho completo, juntamente comigo, com a doutora Rosana Pugina, na orientação desses trabalhos. Por gentileza, passe mais um slide. E aí a gente tem a nossa querida Marcia dizendo que não há orgulho para alguns de nós sem a liberdade de todos. Dia 28 de junho, nós teremos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Com certeza é um dia para se celebrar, mas também é um dia de luta. É um dia de lembrarmos das pessoas que deixaram muito de si e muitas vezes a sua própria vida para manter acesa a chama do movimento e para se fazerem visibilizadas e visibilizados e visibilizades como todas, todos e todes merecem ser. Por gentileza, o último slide. Gratidão. Em nome meu, em nome de Silvinha Cavalieri, a quem eu agradeço imensamente por ter reservado um momento na agenda. Eu sei que é dificilíssimo, especialmente neste momento, no mês do Orgulho Gay, você conseguir encontrar um espaço, e o fez muito bem. Usou muito bem o teu espaço de fala. Estou muito orgulhosa. Tu não tens ideia do quanto tu és importante para mim. Até te conhecer, até a gente cruzar o caminho pela primeira vez uma da outra, eu, até aquele momento, até aquele janeiro de 2013, era apenas profissional. Eu tinha, do Lattes, uma página e 2 linhas na segunda, só. Eu só tinha isso de Lattes em janeiro de 2013. As outras 50 e tantas páginas construídas de 2013 para cá começaram com um evento que tu elaboraste. Tu eras a presidenta do Diretório de Estudantes de Letras Patativa do Assaré. E tu assinaste com a tua letra belíssima, como presidenta, os meus certificados. Neste evento, eu entrei com 4 comunicações orais e 1 minicurso. Para quem não era da vida acadêmica, como eu não era, de forma nenhuma, era totalmente profissional, foi um impulso. E tu foste tão generosa, tu foste de sala em sala falando conosco, e eu fiquei encantada contigo. E disse, algum dia eu vou trabalhar com essa moça. Pois a hora chegou. Sempre que tu quiseres, Silvinha, sempre, o nosso espaço é o teu palanque. O nosso microfone é o teu. Faça do nosso grupo uma janela para mais e mais e mais visibilidade. Gratidão imensa pelo tempo que tu desprendeste conosco, por esta aula que tu nos deste e por tudo que tu aportas para todas as pessoas que chegam perto de ti. Gratidão. Estou muito embevecida, muito feliz. Temos uma pergunta. A Thaisa, nossa amada Thaisa, pergunta assim: por que algumas mulheres, homens, transgêneros, não gostam do uso da palavra travesti? Você disse que gosta de se declarar travesti, mas já conheci trans que dizem ser preconceito se referir dessa forma. Olá, Thaisa Galdino Vieira. Obrigada pela pergunta. Essa tua pergunta, ela de fato é fundamental. E eu realmente acabei não trazendo a importância
de falar sobre os diferentes empregos da palavra travesti e da palavra mulher trans. Vou começar primeiro com a questão histórica. A palavra travesti, ela surge aqui no Brasil, né, para se referir aos sujeitos que nos carnavais, nos bailes, né, festivos, se fossem de carnaval ou não, se referindo a homens que se travestiam como mulheres para aproveitar as festas e que acabavam, obviamente, se envolvendo com outros homens. E, com o passar do tempo, essa palavra acabou ganhando esse status de ser atribuída a um grupo social que se identificava com a palavra travesti, e esse grupo social era um grupo que ficava exclusivo à prostituição e à marginalização. Então, a palavra travesti, por conta desse contexto histórico, ela está arraigada a um pensamento pejorativo do que é ser travesti. Como ser travesti fosse apenas ser prostituta e estar em situação de vulnerabilidade extremamente marginal à sociedade. Porém, nós temos aí, em contrapartida, o uso da palavra mulher trans, que, como essa expressão ela veio cunhada pelos estudos acadêmicos de gênero, então, como a palavra mulher trans vem da academia como uma expressão mais polida, mais higienizada, entende? Veja como até a forma que a gente pronuncia traz mais leveza mulher trans do que travesti. Então, essa limpeza que fizeram na expressão mulher trans e o quanto que isso distancia do termo travesti, reforça essa ideia que você traz na pergunta. Muitas de nós que não conhecem a nossa própria história ao longo dos anos. Eu fui ler, eu fui atrás de ouvir as mais antigas para saber como era antigamente o movimento de travestis e mulheres trans. Até anos 90 não existia movimento trans, era só travesti. E aí, de uma hora para outra, quando surge agora o termo trans, aí todo mundo quer ser trans e ninguém quer ser mais travesti. Então, a história do movimento travesti será apagada? Não podemos deixar a história do movimento travesti ser apagada. Então, é por isso que precisam existir figuras políticas para ainda defender a manutenção da palavra travesti. E quando eu prefiro me declarar travesti, é também para oferecer um outro signo para essa palavra, né? A gente fala muito signo, significante, significado. Então, eu preciso ser um signo que empresto a minha existência para que as pessoas vejam que travesti também pode ser uma pessoa detentora de conhecimento, que também pode ser uma pessoa letrada, uma pessoa com qualidades que não apenas remetir à prostituição e à marginalidade social, tá? Então, essas pessoas, elas não estão associando a palavra travesti de forma preconceituosa por maldade, é por ignorância mesmo, é por falta de conhecimento, e não há problema, pode-se usar tanto travesti quanto mulher trans, mas é interessante, é muito importante ouvir quem está se apresentando. Então, eu me apresento travesti. Se alguém me chamar mulher trans, não vai ter nenhum problema. Mas, né, vai ter mulher trans que, se for chamada travesti, vai se sentir incomodada.
Então, por isso que é bom ouvir e seguir a identidade com a qual a pessoa se autodeclara. Finalizando a resposta à pergunta da Thaisa, eu finalizo resumindo da seguinte forma: a diferença entre travesti e mulher trans é apenas uma diferença política de como esses sujeitos se veem e se reconhecem. Se veem e se reconhecem como travestis ou se veem e se reconhecem como mulheres trans. É isso. Perfeito, perfeito. Meu amor, eu vou te colocar para você dizer as tuas considerações finais e depois eu vou agradecer com todo o meu amor a tua participação conosco. Por gentileza. Bom, gente, eu geralmente fico sem palavras quando chega nessa parte de considerações finais, porque para mim não existem considerações finais. Essa discussão ela é tão ampla e ela é tão ainda, como é que eu posso dizer, ela ainda necessita de tanto aprofundamento que a gente não consegue chegar a considerações conclusivas, né? E por mais que eu entenda que considerações finais são considerações finais do debate, da alma, do momento específico, mas eu gosto sempre de deixar em aberto, considerações em aberto. E as considerações em aberto que eu ofereço para vocês é que vocês pensem nas pessoas LGBTQIAPN+, que estão ao seu redor, mas principalmente como nós aqui somos um grupo, filhas de Avalon, principalmente as nossas irmãs, as nossas companheiras, mulheres, gênero feminino. Quem são essas mulheres que estão ao nosso redor? Vamos dar mais afeto para elas, ou para nós, se formos entre nós lésbicas, bissexuais, travestis, trans, mulheres pansexuais, mulheres assexuais, mulheres queer. Vamos entre nós, vamos praticar mais o afeto, praticar mais o acolhimento, praticar mais o não julgamento, praticar mais a sororidade, praticar mais o elogio, o fortalecimento, o empoderamento, carinho mesmo, amor, que aquela frase que a gente viu, o amor é tão longe, que a gente possa fazer dela algo diferente, que a gente possa, entre nós, praticar o amor é tão perto, o amor é tão dentro de nós. É isso, só agradecer, Iris. Obrigada. Gratidão, minha linda. É como diz a minha amadíssima irmã: tudo se resume ao amor ou à falta dele. Nós somos seres egregos que necessitamos, gregários, necessitados de amor, de atenção, de visibilidade, de apreciação. E eu sou só gratidão nesse momento, Silvinha. Essa foi a nossa aula mais longa de toda a nossa existência como grupo de estudos. Rasgados elogios a você, não somente aqui no nosso chat, mas também pelo WhatsApp. As pessoas me felicitando e te felicitando, principalmente como nossa convidada especial, por esta aula show. Muito obrigada pelo que você representa para mim. Você, para mim, representa o início da minha vida acadêmica. Foi a partir de um evento que você estava ancorando, organizando, anfitrionando como presidenta do Centro Acadêmico de Letras, Patativa do Assaré, da UFC, que eu comecei, que eu peguei gosto, porque até então era só uma professora que ensinava no Brasil, ensinava na Espanha, e se resumia somente à profissão de professora. Eu assumi para mim
a função de investigadora. E essa construção do Lattes, do currículo, do nome, do legado que eu estou deixando, com muita honra e muita gratidão, eu devo também a você, que foi tão amorosa, tão receptiva e tão calorosa comigo. No abraço que você me deu, você não se lembra disso. Tenho certeza que a gente faz o bem e esquece. Do abraço que tu me deste, quando a gente começou a conversar, você disse, eu quero te abraçar. E me deu um abraço, eu digo, meu Deus, que pessoa especial. Eu quero trabalhar com essa moça. E a hora chegou. Meu amor, muito obrigada. Gratidão imensa por este show de aula, por este show de conhecimento. Aprendemos muito contigo hoje e eu não tenho palavras para te agradecer. É de coração para coração. Agradeço muito as pessoas que participaram conosco, o nosso grupo de apoio técnico, o Edvander Pires, o Abraão Levi, que estavam conosco. Gratidão imensa, Santinha Paixão, que estava conosco no apoio técnico. Gratidão a todos e todas, a quem estava conosco, a quem vai ver mais tarde, a quem vai rever, e deixando sempre aberto o espaço, Silvinha, para que tu possas fazer do nosso grupo de estudos a continuação das tuas lutas. A todas, todos e todes, uma excelente noite de sábado, um excelente São João, e nos reencontraremos na próxima quinta-feira com Nise da Silveira, com a minha amada irmã Ise Maria Rabelo Câmara, que vai tratar dessa mulher que revolucionou a saúde mental no Brasil com o alavancar da reforma psiquiátrica e tudo que ela tem a nos dizer, tudo que ela tem a nos trazer. Gratidão, um excelente final de semana e até a próxima oportunidade. Saudações avalonenses.